Ana Maria Lousada e hoje nós vamos discutir sobre como organizar o documento, como organizar o PPP na dimensão da gestão democrática. Como construir o PPP na dimensão de uma gestão democrática? Como o próprio nome já diz, gestão democrática, e conforme as nossas discussões realizadas ao longo de todos os capítulos, de todos os episódios, nós podemos destacar que a gestão democrática é quando nós consideramos todas e todos no processo de gestão. E aqui no caso nós estamos falando da gestão da produção do documento, a gestão do PPP. E é democrática no sentido de que todos têm vez, têm voz, porque todos têm o que dizer, por que dizer, E nós precisamos, nessa dimensão democrática, provocar aqueles que, porventura, não conseguem externar as suas vozes. E também está coordenando no sentido de que essas vozes, esses dizeres, essas necessidades não fiquem perdidas, não fiquem desconectadas da realidade. E aí, nesse sentido, quando a gente fala dessa conexão, na perspectiva de uma gestão que lidera, que entra em consonância numa perspectiva de liderança, buscando trazer à tona, provocar, de uma forma provocativa, as necessidades que de fato aquela comunidade escolar está vivenciando. Então, se a gente busca todas as questões que nós discutimos até agora, na dimensão da coletividade, aqui nesse momento, nesse episódio, nós vamos tratar justamente como construir esse documento, como produzir esse documento, visando sistematizá-lo. Então, nós falamos das discussões, falamos dos debates, fizemos várias sugestões. Agora está na hora da gente pensar como que nós vamos organizar esse documento. Como é que nós vamos sistematizar, escrever esse documento. Falamos dos capítulos que precisam constar, demos sugestões de alguns, mas cada unidade de ensino pode inserir outros capítulos que considerarem importantes. E aqui nesse momento a gente precisa pensar, e agora? Como é que nós vamos sistematizar, escrever, registrar tudo isso que a gente está discutindo, todas essas questões que foram ditas, que foram faladas, que foram reivindicadas, que foram sugeridas. Então, diante de tudo que a gente fez, a gente fica imaginando a quantidade de questões que a gente precisa estar organizando. Então, é disso que nós vamos tratar aqui. E para que a gente possa tratar dessa questão, a gente fala dessa metodologia participativa e representativa. Numa gestão democrática, a gente imagina todos participando. Agora, na hora da produção do documento, não dá para a gente imaginar todos escrevendo. Então, por isso que a gente traz essas duas facetas da metodologia para a gente estar pensando aqui. A metodologia participativa é quando a comunidade escolar tem seus direitos garantidos em relação às suas vozes, quer dizer, as suas opiniões, saberes, sonhos e proposições, porque todas e todos estão no processo de discussão. Todas. Então, o convite, vamos imaginar assim na situação prática, eu vou encaminhar um convite para todo mundo. Todos vão participar.
Todos vão poder dizer o que desejam, vão poder falar das suas dores, vão poder reivindicar, vão poder sugerir. Então, primeira questão, a metodologia precisa considerar a importância da participação de todos. E aí a gente ressalta essa faceta da metodologia participativa. Essa metodologia participativa precisa estar num processo de interlocução com a representativa. Uma gestão na dimensão representativa é quando todos os integrantes de cada segmento da comunidade escolar são ouvidos por alguém. Aí aqui a gente está alinhando a questão da participação. Todos serão ouvidos. Serão ouvidos por alguém. Nesse caso aqui, da nossa proposta, serão ouvidos por uma equipe, que nós chamamos de equipe sistematizadora, e membros do conselho de escola, que são os representantes de cada segmento. Então, é representativo aqui nesse sentido, porque nós teremos uma equipe sistematizadora e membros do conselho de escola, podendo ser alguns membros parte da equipe sistematizadora, ouvindo todas e todos. Então, tem uma equipe que representa aquela comunidade escolar que vai estar ouvindo. Essa equipe sistematizadora, ela representa aquela comunidade escolar. Os membros do conselho de escola já são representantes também dessa comunidade escolar. Agora, o que é essa equipe sistematizadora? Por que equipe sistematizadora? Então, todo o trabalho que eu tenho realizado na assessoria, nas coordenações de organização de documentos, a gente sempre organiza essa equipe, porque essa equipe é que vai fazer a interlocução com todas e todos e sistematizar o documento. Então, cria-se uma equipe sistematizadora das discussões. Ela é uma equipe temporária, é a equipe que foi criada para coordenar a produção do documento. Essa equipe pode continuar, tendo em vista a necessidade de implementação coletiva e tudo mais? Pode, não tem problema. Mas, inicialmente, ela é pensada para organizar o documento, para sistematizar o documento. No decorrer da implementação, pode ser que a própria gestão da escola faça essa coordenação e essa equipe retoma quando for reescrever o documento. Mas pode também criar uma equipe sistematizadora e coordenadora de todo o processo. Então, ela vai ser criada para produzir o documento, ela vai estar no processo de implementação, avaliação do documento e reescritura do documento. Também pode. A gente sugere que essa equipe deve ter pelo menos 3 integrantes. Não é bom ter só 2 e também não é bom ter muitos integrantes. E que possa ter integrantes que gosta de escrever, alguém que gosta de fazer essa articulação, mas que não necessariamente precisa ser só alguém do segmento de magistério. Então, pode ter pessoas de outros segmentos, pode ter de família, pode ter de magistério, pode ter de funcionários, não tem problema. Importante é que seja uma equipe que tenha essa desenvoltura para escrever. Então, isso aí é importante. Essa equipe sistematizadora, conforme eu falei antes, é a equipe que fará as reuniões com os segmentos em parceria com os representantes do conselho de escola. Nas reuniões, é importante que tenhamos os representantes do conselho de escola também. Na hora de sistematizar, de parar para poder escrever o documento,
é a equipe sistematizadora que vai estar fazendo isso. Não precisa de ter o conselho de escola junto. Então, o conselho de escola estaria aqui no processo de discussão, nas reuniões, nas plenárias e tudo mais. Acabou aquilo ali, vai precisar de um tempo agora para a equipe sistematizadora sentar, pegar todo o material que foi colhido para poder sistematizar. Aí vem só a equipe sistematizadora. Porque na hora dessa sistematização, quanto menos pessoa, melhor. Não fica muitas pessoas, a gente fala assim, muitas mãos, muitas pessoas, acaba às vezes não dando muito certo. Estou falando assim, de uma experiência. Mas se tem alguém que entende que possa ter muitas pessoas, não tem problema. Assim, na experiência que eu tive, todas as vezes que a equipe sistematizadora era muito grande, dava problema na hora de sistematizar. Quando a equipe era menor, ficava mais fácil sistematizar. Mas na hora das discussões, é importante que tenhamos outras pessoas para subsidiar as discussões. Entendido? Aí, nesse caso, com 3 integrantes, pode-se garantir que nas reuniões, né, um faça a fala, o outro redige as questões ditas, né, pelas pessoas que estão participando e o outro coordene as discussões. E aí, nesse sentido, se tem o conselho de escola junto, esse conselho de escola pode estar ajudando aqui no momento de coordenação das discussões, né, de estar também registrando as falas, porque mais pessoas registrando é importante. Então, vamos imaginar que se tem uma pessoa da equipe sistematizadora redigindo as questões que estão sendo ditas e tem mais uma pessoa redigindo também, é mais um material, porque às vezes eu consigo capturar, né, perceber o que alguém está dizendo, mas não consigo perceber de outra pessoa que ele vai estar percebendo. Então, aí aqui vem nesse sentido. Mas sempre precisa se ter dessa equipe sistematizadora, que estão pelo menos 3, um que pode fazer, né, uma fala, que é aquele que vai estar ali falando, provocando, levantando as questões, problematizando, né, coordenando, no sentido de ter uma fala inicial, uma fala final, né, dependendo do tema que está levando para discussão, né, fazer uns slides, organizar uma fala. E aí o outro vai estar redigindo as questões que vão ser discutidas. E o outro vai estar coordenando as questões, porque às vezes um, né, fala muito, o outro fala menos, um levanta a mão, o outro fala, então vai coordenar esse tempo e espaço. Né? Esse material que está sendo produzido aqui, escrito, essas falas, essas ideias, todas, elas vão depois, no outro momento, pela equipe sistematizadora, essas questões precisam ser analisadas, né, e organizadas de um modo que venha fazer parte, né, daquele capítulo do PPP que está sendo discutido. E aí, nesse sentido, a gente vai garantindo essas discussões. E aí, por exemplo, hoje a equipe sistematizadora vai estar na reunião com os segmentos de famílias. Nessa reunião de segmento de famílias, nós vamos discutir sobre um determinado assunto, a relação família-escola, por exemplo. Então, hoje a reunião tem esse tema. Então, tudo que for dito sobre esse tema são questões que vêm para esse capítulo. Num outro momento, vai estar sendo discutido, por exemplo, as questões teóricas e filosóficas. E aí a equipe sistematizadora vai estar lá, a fala vai estar sendo organizada com esse tema e, por exemplo, nesse dia vai discutir a questão da concepção de criança. Então a fala vai ser sobre concepção de criança. E aí nós vamos fazer o debate e quem vai estar redigindo vai redigir o que a plenária está dizendo. Então, aqui nesse sentido, a gente já está fazendo a interlocução entre a gestão participativa e a gestão representativa. Todas as famílias foram convidadas.
A equipe sistematizadora representa aquela instituição na organização e no debate. Os representantes do conselho de escola do segmento de família estarão nesse momento para discutir. Quando for com o segmento de magistério, a equipe sistematizadora vai estar lá. O representante do conselho de escola do magistério vai estar lá. Quando for dos funcionários, a mesma coisa. Quando for com as crianças, tem uma outra metodologia, né, para discutir. Vai discutir em turma, cada dia uma turma, né, fazer dinâmicas para que as crianças possam estar desenhando, registrando, falando. O que as crianças falarem, a gente vai estar escrevendo, sempre nesse sentido. Então, isso significa que essa equipe sistematizadora é uma equipe também que precisa ter disponibilidade para, nesse momento, estar presente nas diferentes reuniões, né? Porque ela representa aquela comunidade escolar na sistematização do documento. Agora, para discutir cada tema, nós não vamos chamar todo mundo ao mesmo tempo. Nós vamos chamar todos de acordo com cada segmento. Certo? Entendido essa questão? Se não ficou entendido, vocês podem botar, né, nos comentários, está mandando algum recadinho, que em algum momento a gente retoma. Tá bom? A metodologia participativa, né, precisa ser o tom, né, de todo o processo. Então, nas reuniões com cada segmento, é fundamental garantir reflexão do tema em questão, formação de grupos para debate e produção por escrito das ideias e proposições sobre o tema em questão, a apresentação dos grupos na plenária. Nesse momento, o integrante da equipe sistematizadora responsável pelo registro das discussões deverá ficar atento às falas também. E conclusão. Então, aqui a ideia é o seguinte: tivemos um momento lá com o segmento, vamos pensar aqui no segmento de funcionários, que a gente não deu exemplo ainda. Estamos com todos os funcionários daquela instituição para discutir um determinado capítulo. Então, vamos fazer um momento inicial, tem um representante, né, da equipe sistematizadora que faz a fala, abre a palavra, todos têm direito de falar, né, num tempo determinado. Outro representante da equipe sistematizadora, mais o representante do conselho de escola naquele segmento vai estar ali registrando. Ótimo. Concluída essa parte, podemos fazer pequenos grupos. Se o grupo de funcionário, né, são poucos funcionários, então não precisa fazer grupo, mas se tem uma quantidade razoável, pode fazer duplas com questões para responder, né? Então eles vão discutir na dupla, né, vão discutir no grupo. Essa ideia é para fazer com todos os segmentos. Estou falando aqui com os funcionários, né, a título de exemplo. E vão anotar. Eles é que vão escrever. Depois, isso que eles escreveram vai para a plenária, porque na hora que eles vão apresentar, eles vão falar do que eles escreveram, mas outras coisas vão surgir na hora da fala. E aí, o representante da equipe sistematizadora e o representante do conselho de escola do segmento que está ali, registra. Então, olha a quantidade de registro que acontece, né? Então, mas isso tem que ser planejado, porque senão, né, a pessoa vai divagando, vai falando e não tem fim, né? Por isso que tem que ter um outro da equipe sistematizadora para organizar esses tempos, né? Tá ali administrando esses momentos. Então, aqui, o que a gente gostaria de deixar claro, nessa dimensão da metodologia participativa, que aqui eles estão participando de fato, todos foram convidados, se não vieram todas e todas, né, infelizmente muitas vezes não vêm, mas eles têm o direito de participarem. E aí, nesse sentido, o que precisa ficar claro aqui é a quantidade de dicas, de ideias, de questionamentos, de problematizações que acontecem, né? Porque a gente acaba registrando muita coisa. Nesses registros, lógico, algumas coisas se repetem,
Então, a equipe sistematizadora depois vai estar filtrando, vai estar organizando, né, vai estar estabelecendo quais são as prioridades no sentido de organização do documento. Mas não podemos perder de vista o todo, né? Todas as questões, né, que estão colocadas ali precisam ser consideradas. Esses registros, né, vêm nessa questão que eu acabei de colocar, porque com base nos registros, né, de cada reunião, de cada discussão, das discussões de cada capítulo, a equipe sistematizadora redigirá o documento. Então, ela vai ter um material significativo para escrever o documento. Com esse material, ela escreve o documento. Perfeito? E aí ela vai buscar, né, em autores, em livros diferentes, questões que possam subsidiar essa escrita, qualificando essa escrita no sentido de que tenhamos um diálogo entre o que estamos propondo com o que a ciência também vem propondo. Então, autores que falam de projeto político-pedagógico, autores que falam daqueles temas que foram discutidos. Então, a equipe sistematizadora tem esse papel de trazer as questões que a comunidade escolar disse, né, que cada segmento colocou, trazer questões que a ciência vem colocando, que os diferentes teóricos vêm dizendo sobre aquele assunto que foi para discussão, e escreve. Aí faz a interlocução com citações, né, uma fala de um autor referendando aquelas proposições. E aí, nesse sentido, a gente vai arrumando o documento. Então, essa é uma questão muito importante. Aí, vamos imaginar que todas as reuniões já foram realizadas, todos os capítulos já foram discutidos, né? Às vezes, numa reunião dá para discutir 2 capítulos, né? Não tem problema, tudo vai depender do modo como a gente vai organizar. A equipe sistematizadora redigiu, né, fez essas interlocuções com o que foi produzido nas reuniões, com os teóricos, né, selecionou, organizou, né, estabeleceu critérios, né, e tal, e o documento está todo esboçado numa versão preliminar. Então, quando o documento preliminar estiver redigido, deve-se apresentá-lo à comunidade escolar para conhecê-lo num tempo pré-determinado, tipo 1 mês. Você dá 1 mês para a comunidade escolar ler o documento, né, estudar o documento. Após a leitura, cada segmento volta a se reunir para discussão e possíveis mudanças. Então, a produção de um PPP não acontece em 15 dias. Né? Então, se você quer organizar um PPP para um tempo de uns 3 anos, organizar um PPP para uma temporada de 2 anos, 3 anos. Então, eu estabeleço, eu vou ter de 4 a 5 meses para a organização desse PPP. Nesse tempo, aí eu organizo todas essas reuniões, todo esse trabalho, e aí fecha o documento. Esse momento não precisa ser tão longo quanto o outro, né? Numa reunião pode tentar tratar todos os capítulos, ou 2 reuniões no máximo, mas acho que numa reunião dá para pegar e tratar de todos os capítulos. Capítulo tal, o que tem? Não, tempo pré-determinado. Ou pode organizar em grupos, o grupo discute, vem para a plenária, discute, fala, se alguém tiver alguma questão para colocar, coloca, se alguém não tiver, né, não coloca naquele momento, mas se depois na implementação tiver, não tem problema, vai para aquele espaço que eu sugeri no episódio anterior de ter para poder a gente estar registrando, e aí o documento, né, de volta, como eu tinha falado, para a equipe sistematizadora, ela vai sentar
vai pegar todas essas questões ditas na plenária, né, na reunião de discussão do documento preliminar, e vai inserir ou retirar as questões que são fundamentais e fechar o documento. Fechou o documento, quer dizer, o documento concluído, né, concluindo a sistematização do documento, o mesmo deverá ser disponibilizado para toda a comunidade escolar, visando acompanhamento e anotações das questões que se fizerem necessárias. Então, ele pode ser ou feito uma impressão, né, na gráfica, ou feito cópias, né, na máquina, né, na copiadora, ou então organizado em e-book, né, para a pessoa estar lendo, né, digitalmente, né, por meio do celular, né, do computador. Aí fica a critério de cada unidade de ensino. O importante é que todo mundo tenha um documento. Cada um precisa ter o seu documento para fazer as anotações que fizer necessária ao longo da sua implementação. Então, por isso que a gente sugere, né, no final de cada capítulo, deixar uma folha visando realizar as anotações e também que em cada página se deixe um espaço para tal fim, né? E o PPP vai sendo usado ao longo do processo, né? Ao longo da implementação do PPP, vai se avaliando e destacando as mudanças e sugestões necessárias, de modo que a cada ano possamos aprimorá-lo. Então, isso aqui a gente precisa reafirmar aqui, porque a gente tem presenciado aí, né, nas orientações que a gente tem feito, nas assessorias que a gente tem realizado, que o documento é feito, produzido e depois a pessoa nem tem acesso a ele, não sabe nem o que está no documento mesmo, nem lembra, né? Porque vira um documento só para poder fazer, para entregar para a autoridade que exigiu mesmo, né? E aqui a gente está propondo um documento que faça parte do nosso cotidiano. E aí não preciso, se eu montei um documento para uma temporada, montei um documento para ser implementado no decorrer de 3 anos. Eu não vou parar para avaliar o documento ao final de 3 anos. Eu vou fazer a avaliação durante o processo. A avaliação precisa ser um contínuo, né? Nas reuniões pedagógicas, nas reuniões com família. Vão acontecendo coisas que vão nos instigar a rever o documento. E aí, a cada ano, né, nas avaliações que a gente faz de final de ano, né, do que aconteceu ao longo daquele ano, é com ele que nós vamos fazer a avaliação. Diante de tudo isso que nós falamos, né, a gente precisa fazer essa pergunta aqui, né, para a gente estar fechando as nossas discussões nesse sentido. O que de fato precisa conter no PPP? Então, nós poderíamos dizer, precisa disso tudo, mas precisa de fato de sonhos, de metas, de foco, de estudos, de conhecimentos, de amor, de inclusão. E aí vocês podem estar anotando aí nos comentários outras palavras que vocês entenderem, né, que podem fazer parte da construção desse documento. Sem isso aqui, tudo que a gente falou fica frio. Então é nessa dimensão que a gente defende a construção do projeto político-pedagógico. Espero que os conhecimentos tratados ao longo, né, desses estudos que fizemos sobre o projeto político-pedagógico, né, que essas discussões possam, né, contribuir com a reorganização ou com a produção do projeto político-pedagógico da sua instituição. Muito obrigada.